Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, prezados amigos que sempre estão nos ouvindo também. Nós estamos muito felizes por estarmos juntos com você, podendo refletir, pensar sobre um determinado tema que nos ajude a ultrapassar esse momento difícil que toda a humanidade está passando, né? Nós queremos também renovar o nosso convite para que você esteja conosco assim que essa pandemia passar, ou quando essa pandemia passar, você esteja nos visitando aqui na Academia Cristã, pertinho do Shopping Recife, em Boa Viagem. Nós queremos fazer uma reflexão hoje, domingo, último domingo do mês de julho, né, de 2020, sobre o seguinte tema: 2020, horas inevitáveis de um ano infindo. 2020, horas inevitáveis de um ano infindo. Ou seja, um ano que parece que não vai terminar nunca, que não vai se acabar nunca. Aliás, nessas últimas 2 semanas, 2 momentos me chamaram muito a atenção. Um nessa semana foi ver uma chargezinha de uma criança, uma menina na verdade, fazendo um comentário irônico, né? Bem-humorado, dizendo assim, né? Ela dizia: eu nunca vi algo que vem da China durar tanto tempo. Eu nunca vi algo que vem da China durar tanto tempo, né? Brincadeiras à parte, né? Que nós possamos fazer humor à parte, porque a situação é bastante séria. Mas o que ela estava dizendo naquela charge, ou que aquela charge expressava, na verdade, era o fato de que parece que esse ano não vai terminar nunca. Parece que nós não vamos nos livrar disso nunca. O que ela estava dizendo assim: não passa não, como é que é isso? Não termina não. Ou seja, essas horas são infindáveis, essas horas são inevitáveis para que nós possamos superá-las em nossas vidas. E um outro comentário foi na semana passada, foi de uma criança de 9 anos falando com uma pessoa, e a pessoa dizia para ela assim, e isso foi real, não foi simplesmente uma charge, uma brincadeira, mas ela dizia assim, a pessoa dizia para ela assim: bom feriado, porque a quinta-feira foi feriado, né? E aí ela dizia: feriado, que feriado? Né? Ela dizia não, ela disse, né? Feriado, que feriado? Não tem feriado, não tem nada. Esse ano está perdido. Tomara que esse ano acabe logo. E eu pude pressentir ou perceber nas palavras daquela criança de 9 anos de idade, assim, uma angústia tremenda, uma ausência de esperança tremenda. Mas não é só a charge, não é só, na verdade, essa criança que nós estamos falando, mas sim, todos nós estamos envolvidos nessa pandemia, nesse ano de 2020. Estamos passando por horas de angústia, estamos passando por horas de medo, estamos passando por horas de dor, alguns de dor, de sofrimento, de muita tristeza, horas que a gente fica abafado, né? Horas de depressão, horas de ansiedade, horas em que a gente parece que está sufocado, né? Aquele momento que parece que biblicamente falando, por dizer assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Como os salmistas fazem muito esse questionamento, essa pergunta, na verdade. Eu quero utilizar um texto hoje que se encontra no livro de Josué. Nós começamos a estudar a vida de Josué semana passada, né? Fizemos uma reflexão sobre o chamado dele para substituir Moisés, iniciando um novo normal na vida do povo de Deus. E nós queremos ir um pouco mais à frente e falar sobre a primeira batalha, a primeira luta que Josué e o exército de Israel enfrentou naquele instante, ou seja, dentro daquela nova normalidade. Josué, no capítulo de número 6, ele nos diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Nenhum saiu, ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos, os seus soldados valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade cerca de uma vez a cada dia, durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, e todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo.
E o versículo 20 que diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um à frente de si, e tomaram a cidade. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto que nós acabamos de ler para você, meu querido irmão, meu querido amigo que me ouve nesse instante. Nós queremos falar, como eu disse para você, de 2020, horas inevitáveis de um ano infindo, não é? Esse texto, a cada versículo, eu li poucos versículos, foram 6 versículos apenas que eu fiz a leitura, mas parece que cada versículo desse aponta para um tipo de hora que nós estamos enfrentando em 2020, não é? Em primeiro lugar, por exemplo, há horas em que as portas parecem estar rigorosamente fechadas. Há horas em que, para nós, as portas parecem estar rigorosamente fechadas. Veja bem que eu escolhi essa versão revista e corrigida porque ela é mais crua, não é? Ela vai mais de acordo com aquilo que está escrito lá no original, ipsiliteris mesmo, né? Então, o que ela diz assim, no primeiro versículo que nós acabamos de ler, diz assim que Jericó cerrou-se e estava cerrada. Ou seja, Jericó estava fechada e estava muito fechada. Claro, evidentemente, eles sabiam que o exército de Israel estava para atacá-los e eles fecharam todas as portas da cidade de tal maneira que estava cerrada, como o texto bíblico nos diz aqui, ou seja, estava muito cerrada. É uma duplicidade, ela cerrou-se e estava cerrada, como nós lemos aqui nessa versão, quer dizer exatamente que ela estava rigorosamente fechada, ou seja, não havia maneira de entrar, não havia maneira de sair. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Nós nos deparamos com situações em que nós estamos diante de portas que estão trancadas, portas que não se abrem para a vida da gente, portas que nós tentamos de um lado, tentamos de outro, tentamos de uma forma, tentamos de outra maneira e não conseguimos superar e suplantar isso em nossas vidas. São momentos que nós não encontramos saída nenhuma e nem entrada nenhuma, também a gente poderia dizer, utilizando o texto bíblico assim. Parece que as barreiras se tornam nesse instante intransponíveis. Muralhas se agigantam diante de nós, de tal forma que nós não conseguimos superar esses obstáculos que se apresentam à nossa frente, barrando o nosso caminho, fechando o nosso caminho. Há um detalhe interessante em relação à cidade de Jericó, porque ela não tinha apenas um muro, ela tinha duas muralhas, na verdade. Não era muro, não eram muralhas, na verdade. Ela tinha uma primeira muralha que cercava a cidade, cujo muro tinha 1,80 m de largura e 9 metros de altura. E a 4 metros para dentro, da cidade de Jericó, existia uma outra muralha mais fortificada ainda. Essa tinha 3,60 m de largura e 9 metros de altura também. Ou seja, se alguém conseguisse ultrapassar essa primeira muralha, ainda ia dar de cara com uma segunda muralha pior ainda, quase o dobro daquela primeira que eles tinham enfrentado anteriormente. Ou seja, a cidade era hermeticamente fechada. Não tinha como entrar nela depois que ela estivesse fechada, absolutamente fechada. Então o exército de Israel, ele tem que enfrentar nessa primeira batalha essa cidade que parecia intransponível, na verdade. Ou seja, não havia brecha nenhuma para se alcançar o objetivo de conquistar aquela cidade. E conosco também é assim, 2020 parece que está assim também. As portas parece que estão cada vez mais fechadas. E é lamentável, por exemplo, a gente vê até isso literalmente. Essa semana tive que dar uma saída, para fazer algumas coisas fora de casa, e a gente começa a ver as placas de aluga-se e as portas trancadas de onde eram restaurantes, onde eram empresas, onde eram assistências técnicas de algumas empresas de tecnologia, enfim, livrarias que também fecharam aqui na nossa cidade. Então você tem portas que estão se fechando e não portas que estão se abrindo em 2020. Então, há horas em que parece que as portas todas estão fechadas para nós, para a nossa vida, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. A segunda hora, da qual o texto fala aqui, é que há horas que parece que estamos andando em círculo.
Há horas em que parece que estamos andando em círculo. O texto bíblico diz que havia uma ordem de Deus que dizia assim, que todos os homens de guerra, ou seja, todos os homens que andavam com a espada na mão, deveriam rodear a cidade de Jericó durante 6 dias, 7 dias na verdade, andando em círculos ao redor dela. Nos 6 primeiros dias eles dariam uma volta na cidade, e essa volta na cidade durava mais ou menos 1 hora de caminhada. Então eles tinham que andar 1 hora, e no último dia eles teriam que andar 7 horas ao redor da cidade, rodeando a cidade. Homens de guerra andando em círculos, ridículo isso, não é? Ridículos. Homens de guerra, eles não querem andar em círculos, homens de guerra, eles querem atacar, homens de guerra, eles querem ter um objetivo a ser alcançado, e não simplesmente ficar andando em círculos. Mas essa era a missão, esse era o objetivo distinto, conforme nos diz o texto lá no original, que eles deveriam fazer, que eles deveriam realizar. Isso parece uma coisa que não tem nexo na cabeça daquelas pessoas. Há horas também em nossas vidas que parece que nós estamos andando em círculos. Simplesmente estamos despreendendo muito esforço e pouco progresso. Ou seja, as portas estão trancadas e parece que nós estamos andando em círculos. Ou seja, estamos tendo movimento, mas sem sair do lugar. Estamos nos movimentando, estamos nos esforçando, às vezes suamos, às vezes lamentamos, penamos, nos sacrificamos, mas parece que a coisa não anda, não vai, a gente não sai do mesmo lugar de jeito nenhum. E isso é muito difícil para cada um de nós e para nossas vidas. Ou seja, há momentos em que parece que nós estamos absolutamente sem esperança de tanto tentarmos, e não conseguimos realizar aquilo que nós estamos querendo como nosso objetivo de vida, como nosso objetivo final. Parece que esses instantes são uma absoluta perca de tempo. Nós ficamos feitos os cachorros, né? Os cachorros gostam de correr atrás do rabo, né? Ou seja, eles se cansam muito, mas não saem do lugar e perdem muito tempo. Assim também é conosco. Muitas vezes nós estamos exatamente nessa perspectiva de que estamos nos esforçando, não estamos saindo do lugar, estamos perdendo um tempo enorme sem conseguirmos aquilo que almejamos em nossas vidas. Isso aqui tem a ver, por exemplo, com aquilo que a nossa criança, que eu usei no início como uma forma de ilustrar o que eu queria dizer para vocês, expressou, ela disse: tomara que esse ano acabe logo, tomara que esse ano, o fim desse é um ano perdido. E muitas pessoas estão dizendo o mesmo que aquela criança disse. Esse ano é um ano perdido. Esse é um ano que, por mais esforço que nós façamos, nós não vamos alcançar aquilo que nós pensamos, planejamos, que nós gostaríamos de obter de 2020. Nós tínhamos muitas esperanças para a economia em 2020, estamos dizendo assim, a economia perdeu-se, vai ter prejuízo. Nós planejamos muitas coisas para nossas empresas, para nossas vidas, e perdido. As escolas estão sendo consideradas como anos também perdido. Enfim, nós estamos, parece que andando em círculos, ou seja, estamos enfrentando essa hora de andar em círculos. Ou seja, não é apenas uma hora em que as portas parecem estar trancadas ou se trancando, mas também é uma hora que parece que nós estamos simplesmente andando em círculos em nossas vidas, sem nenhum progresso, sem nenhum objetivo, sem nenhuma direção que a gente possa efetivamente ir. A terceira hora que esse texto também nos alerta e nos mostra é uma hora diferente. Há um momento no texto bíblico que Josué dá uma ordem aos homens de guerra que parece ser uma ordem estranha. Ele diz assim: vocês rodearão essa cidade durante 7 dias em absoluto silêncio. Ou seja, literalmente ele diz assim: nenhum grito, nenhuma voz, nenhuma palavra. Nenhum grito, nenhuma voz, nenhuma palavra. Ou seja, há horas em que temos que aguentar calados. Essa é a terceira hora que eu quero falar para vocês aqui nessa manhã. A primeira hora foi a hora das portas trancadas. A segunda hora é a hora que parece que estamos andando em círculos. E a terceira hora é a hora que parece que nós temos que aguentar isso calados.
nem um grito, nem uma voz, nem uma palavra. O que Josué estava dizendo era exatamente assim, olha, não vai gritar, que é o tom mais alto, você não vai falar, que é o sonido da voz, você não vai nem sussurrar enquanto estiver caminhando ali ao redor da cidade de Jericó. E a grande pergunta naquele instante era: como é que nós alcançaremos o nosso objetivo se as portas estão trancadas, se nós estamos andando em círculos, se nós temos que aguentar isso calados sem dizer nada, absolutamente nada? Ou seja, enquanto davam aquelas voltas diárias ao redor da cidade de Jericó, sem entender muito bem quais eram os motivos pelos quais Josué estava dando aquelas instruções, certamente a cabeça daqueles homens estava a 1000 por hora, cheias de interrogações, dizendo: por quê? Para quê? Como assim? Por que não dá certo? O que eu estou fazendo aqui? Andando em círculos, simplesmente nada mais além disso. Então, esses questionamentos certamente estavam na cabecinha de cada pessoa, assim como 1000 questionamentos estão nas nossas cabeças agora em 2020. Por que isso tinha que acontecer? Como isso foi surgir em nossas vidas? Por que alcançou o mundo inteiro? Quando nós sairemos disso? De que maneira eu posso salvar a minha empresa? De que maneira eu posso alcançar os meus objetivos? Se eu percebo que os meus esforços estão sendo quase que inúteis, se as portas não se abrem, todas elas estão trancadas. Ou seja, por que eu tenho que ter a cabeça a 1000 e aguentar calado uma situação como essa? Quando eu vejo a minha vida absolutamente parada. Ou seja, a boca está calada e a vida está parada dentro dessa situação em que nós estamos presos nesse momento. Então, nós temos a hora em que as portas estão trancadas, nós temos a hora em que parece que estamos andando em círculos, nós temos a hora em que temos que aguentar calados, mas nós temos, felizmente, uma quarta hora muito interessante que eu vou falar para os irmãos e amigos agora. Há horas em que, sem percebermos, as coisas parecem que começam a se encaixar. Há horas em que parece que, sem percebermos, as coisas começam a se encaixar. Existe um versículo aqui que ele é muito interessante. É um versículo que ele é cheio da palavra 7. Do número 7, aliás. Não é? Esse versículo fala de 7 sacerdotes que deveriam acompanhar os homens de guerra. Eles deveriam ter 7 trombetas para tocar. Eles deveriam rodear a cidade durante 7 dias. E no 7º dia eles deveriam fazer isso 7 vezes. Ou seja, é muito 7 num lugar só. Mas é interessante que a gente diga que o número 7 na Bíblia significa perfeição. É o resultado da soma de 3 mais 3 mais 1, né? Que representaria uma trindade 2 vezes e mais a unidade que faz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas tirando a parte esse lado teológico, né? Nós queremos nos prender na ideia de que o número 7 significa perfeição, ou seja, a hora em que parece que tudo conflui para dar certo, para funcionar. E é maravilhoso a gente percebermos isso aqui, porque enquanto os homens de guerra estavam dando essas voltas diárias na cidade de Jericó, deveria juntar-se a eles, estar com eles algumas coisas. Em primeiro lugar, os 7 sacerdotes, ou seja, as pessoas certas deveriam estar com eles. E há momentos em nossa vida que parece que as pessoas certas aparecem para cada um de nós. Em segundo lugar, eles deveriam ter o instrumento, o recurso certo, que eram as trombetas para serem tocadas no momento em que os muros estivessem para caírem. Ou seja, as trombetas no sonido mais forte possível. Também os 7 dias, que representam o tempo certo de Deus, o tempo correto de Deus, para as coisas começarem a mudar em nossas vidas. E por último, as 7 vezes que eles deveriam rodear no último dia, andando 7 horas mais ou menos, ou um pouco menos de 7 horas durante o último dia, para poder depois dali, quando os muros caíssem, enfrentar a batalha final,
que daria a vitória ao exército de Israel. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um momento em que, sem a gente perceber, se juntam a nós, nas nossas guerras que nós estamos travando, se juntam a nós as pessoas certas, os recursos certos, o tempo certo e o procedimento certo. Nessa hora, nesse instante, a vontade divina, que é perfeita, ela se junta com a obediência humana necessária para que as coisas possam funcionar. Então aqui você tem um encontro da vontade de Deus com a obediência humana em fazer as coisas, mesmo sem entender muito bem por que você está fazendo isso, por que eu estou andando em círculo, por que as portas estão fechadas, por que na verdade Deus disse que vai dar essa cidade em nossas mãos e parece tão difícil a gente alcançar esse objetivo, essa conquista em nossas vidas. Enfim, mas existe uma hora em que, sem nós percebermos, as coisas começam a confluir para darem certo. Para darem certo. As pessoas certas aparecem, os recursos certos aparecem, o tempo certo aparece e o procedimento certo se descortina diante dos nossos olhos, de tal maneira que a gente possa realmente agora ver progresso, a gente vê as coisas acontecendo da maneira correta. Então a gente tem que enfrentar em 2020, sim, a hora das portas fechadas, a hora em que parece que estamos andando em círculos, a hora que temos que aguentar calados, mas existe também a hora em que parece que as coisas começam finalmente a se encaixar. E para a gente concluir, para a gente terminar, eu quero falar de uma quinta hora, e talvez a hora mais importante dessas 5 que o texto nos apresenta. Há uma outra hora ainda que eu não mencionei. É a hora em que a fé precisa falar mais alto. É a hora em que a fé precisa falar mais alto. Eu diria até assim, é a hora em que a fé precisa gritar diante da realidade fria, nua e crua, de uma porta que se fecha diante de você, de uma caminhada em círculos, de uma boca silenciada, mas também de um momento em que as coisas começam a se encaixar e a darem certo em nossas vidas. Que momento é esse em que a fé precisa falar mais alto? É o 7º dia, é o momento em que, na última das voltas, Josué diz assim: gritem, podem gritar. O silêncio agora precisa ser rompido. Não precisamos manter mais aquele silêncio que nós tivemos no passado. Não, de jeito nenhum. Agora você pode gritar a plenos pulmões. Na verdade, o texto bíblico, lá do original hebraico, ele diz assim, que eles deveriam gritar para arrebentar os ouvidos. Arrebentar os ouvidos. E é interessante também porque na estratégia de Deus, enquanto o povo de Israel dava as voltas ali pensando que não estava fazendo nada, a gente pode imaginar que do lado de dentro da cidade de Jericó o medo aumentava. Ou seja, na verdade aquelas voltas silenciosas que estavam sendo dadas minava o terreno das emoções dos habitantes de Jericó. Ou seja, eles começavam a pensar o que é que eles estão fazendo, qual é o planejamento deles, por que é que eles na verdade não nos atacam, por que é que eles não tentam subir nas muralhas, por que é que eles simplesmente ficam nos rodeando. Então a cada rodada daquela, a cada momento que eles circulavam a cidade, o medo ficava maior na parte de dentro da cidade de Jericó. E aí no último dia, no procedimento certo, quando as trombetas tocam, é hora de a fé falar mais alto. Ou seja, era a hora do povo de Deus dizer assim, sim, nós acreditamos que vai acontecer alguma coisa, que essas muralhas vão cair, que a doença vai desaparecer, que o emprego vai aparecer, que a porta vai se abrir, que não vamos mais andar em círculo, mas teremos uma caminhada, uma estrada, um caminho aberto à nossa frente, assim como se abriu diante do Mar Vermelho, tinha se aberto diante do Rio Jordão, com Josué também. Um caminho onde não há caminho, Um caminho onde a gente não via nada e simplesmente ele aparece. Ou seja, é a fé que tem que atuar nessa hora. É a certeza de que
Nós confiamos num Deus que vai fazer aquilo que compete a Ele fazer, aquilo que nós não podemos fazer, a porta que nós não podemos abrir, o muro que nós não podemos fazer cair, isso Ele vai fazer acontecer. E vai caber a nós uma outra coisa, porque Deus sempre traz o homem para ser o seu parceiro. E é exatamente isso que nos diz o texto bíblico quando fala assim. Ele diz que os homens gritaram e os muros desabaram. E a expressão ali é como se fosse assim, implodiram. E aliás, né, nas escavações da arqueologia em relação ao local da cidade de Jericó original, é exatamente essa ideia que se tem. Se percebe exatamente como se os muros tivessem sido implodidos, ou seja, simplesmente arriaram. E aí o texto bíblico nos diz que o muro caiu e o povo subiu, cada um à sua frente, para conquistar a cidade, cada um com a sua espada, cada um para a luta que deveria enfrentar. É como se Deus dissesse assim: olha, você é meu parceiro, compete a mim derrubar os muros, compete a você tomar a cidade. Eu não vou lutar por você. Existe uma parte que deve ser feita por você e não por mim. Você não pode ficar parado esperando simplesmente que as coisas caiam do céu. Não pode ser assim, dessa maneira. Mas você vai ver que eu faço a minha parte e você vai fazer a sua parte, que é tomar a cidade. Por que nos diz, por que nós temos tanta certeza que o que derrubou os muros da cidade de Jericó foi exatamente a fé do povo através daquele grito de guerra naquele instante? É que Hebreus, no capítulo de número 11, né, capítulo nós lemos sobre os heróis da fé, no versículo 31 diz assim, exatamente assim, né? Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, os muros de Jericó caíram. 2020 é hora da nossa fé falar mais alto. É hora da nossa fé gritar para a realidade que nós acreditamos que temos um Deus que é Senhor de tudo, que está no comando e no controle de todas as coisas. Nós não poderemos fazer com que essa pandemia cesse. Nós não poderemos fazer com que tantas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo desapareçam. Nós não podemos quebrar o silêncio em que o mundo está. É incrível como nós não vimos mais sons no mundo. Hoje mesmo aqui eu estou gravando e estou sentindo o silêncio total no meu bairro aqui. Ninguém fala, ninguém nada, passando em carro. Nós não podemos quebrar o silêncio que esse momento nos impõe, mas nós podemos ter a certeza que haverá um instante, uma hora, em que as coisas começarão a se encaixar. Não existe apenas o momento e a hora das portas fechadas. Não existe apenas a hora em que estamos andando em círculos. Não existe apenas a hora em que temos que ficar calados. Existe a hora em que as coisas começam a se encaixar. E existe a hora da fé falar mais alto em nossas vidas. Esse é 2020 para cada um de nós. Deus está dizendo assim, eu vou fazer a minha parte. É a parte que você não pode fazer, mas existe uma parte que você vai ter que fazer, que é caminhar com fé, com garra, com vontade, com desejo de que tudo isso desapareça, que você ultrapasse tudo isso, reconhecendo que Deus é dono das estratégias, Deus é dono daquilo que nós não temos nenhum controle sobre nossas mãos. A vitória vai nos ser dada, mas nós precisamos conquistar essa vitória também através daquilo que compete a cada um de nós fazer. Assim como a cidade de Jericó foi dada ao povo de Israel, mas ele precisava também tomar a cidade através das lutas que eles tiveram de enfrentar ali naquele instante. Mas a vitória já estava assegurada pelo próprio Deus naquele instante. Mas isso não nos exime de lutar e de fazer a nossa parte. Então, em 2020, que você possa fazer a sua parte, que você possa experimentar essa hora em que a sua fé, que talvez estivesse bem fraquinha, não é?
uma fé que tivesse bem raquíticazinha, ela agora possa falar mais alto, ela possa ser desperta dentro de você, ela possa se expandir, sair através de um grito bem alto de que você acredita que Deus é Senhor das nossas vidas e Deus é Senhor da nossa história também e da história do mundo inteiro. Que você possa crer assim, que você possa caminhar com Jesus, que você possa caminhar com Deus, que você possa acreditar nele, que você possa entregar sua vida a ele, que você possa, se você nunca fez uma decisão de caminhar com Jesus, que você possa fazer essa decisão, ouvir essa reflexão, que você que já fez já tomou essa decisão, você renove os seus votos dessa decisão, que você realmente dizer assim, eu creio, Senhor, que tu vais fazer algo inimaginável diante de tudo aquilo que nós estamos passando nesse instante. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana de fé e de esperança em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, se você acha que ela vai ser útil para alguém que você conhece, que você compartilhe no seu Facebook, que você compartilhe no seu YouTube, que você mande através do WhatsApp para os seus amigos da sua lista de contatos, enfim, que você possa espalhar essa mensagem de esperança e de fé para nossas vidas nesse ano de 2020. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo.